Minha professora de inglês nos fez assinar contratos de silêncio total na aula. Depois me deu detenção por sussurrar para ajudar uma criança que estava tendo ataque de pânico enquanto ela corrigia provas. Eu estava na aula de ciências quando peguei o que pensei ser minha barra de cereal da mochila. Uma mordida e soube que algo estava errado. O gosto era amendoim. A barra de proteína da minha amiga deve ter se misturado com a minha quando estudamos juntas. Eu preciso da pen de emergência. Ofeguei já sentindo minha garganta apertar. Acabei de comer amendoim. A professora substituta olhou da mesa dela onde estava comando da própria sacola de amendoins. Não seja dramática, alergias são tudo da sua cabeça. Não, você não entende. Minha língua já estava inchando. Deixei minha EpiPen em casa, pensando que ficaria tudo bem. Já que toda a sala de aula tinha as de emergência, por favor, o armário de remédios, sente-se. Ela se levantou e caminhou até o armário, mas em vez de abri-lo, encostou nele. Sabem o que meus pais fizeram quando eu disse que era alérgica a gatos? Me trancaram num quarto com 3 deles. De manhã, eu estava curada. Marina pulou e correu em direção ao armário. Ela não está fingindo. Ela precisa de ajuda agora. A substituta bloqueou ela. A única coisa matando ela é a própria mente, então ela fez algo que nunca vou esquecer. Foi até a porta, girou a fechadura e guardou a chave. Ninguém sai até ela admitir que está fingindo. Essa mentalidade de vítima está destruindo a geração de vocês. Chamem a ambulância. Alguém gritou pegando o telefone. Telefones na caixa agora. A substituta pegou a caixa coletora. Ou vocês são todos suspensos. Minha garganta parecia que alguém estava apertando um cinto ao redor dela. 6 minutos. Era tudo que eu tinha antes do inchaço se tornar irreversível. O número que meu médico me fez memorizar foi quando meu ex-Ricardo decidiu se intrometer. Ela fez o mesmo drama ano passado. A substituta sorriu para ele, viu, até ele. Sabe que você está fingindo. Ela voltou para minha carteira com um saco de amendoins. Meus pais provaram que alergias são psicológicas quando eu tinha 5 anos. Ela pegou um punhado e lentamente, deliberadamente, esmagou sobre minha mesa. Terapia de exposição. Isso é para o seu próprio bem. O pó caiu por toda parte. Sangue começou a pingar do meu nariz. Meus lábios estavam inchando. Marina gritou. Olhem para ela. A substituta empurrou Marina de volta. Reação psicossomática. Ela acredita que está morrendo, então o corpo imita isso. Foi quando Bruno tocou o pescoço. Imagino que ele também fosse alérgico, porque os olhos dele começaram a inchar. Não consigo ver, não consigo ver. Todo mundo pirou, os alunos despejaram mochilas inteiras no chão, jogando conteúdo por toda parte. Alguém tem uma EpiPen? Carla estava chorando. Usando a camisa para limpar sangue do meu nariz, por favor. Não morra, por favor, não morra. Pedro correu para a porta e começou a puxar. Abra isso agora, por favor. A substituta riu. Sente-se ou você é expulso. Pedro continuou puxando a maçaneta. O quadro inteiro balançando. Socorro, alguém? Outros alunos se juntaram a ele, batendo na porta com os punhos. Pela janela da porta, professor Silva da sala ao lado olhou para dentro. A substituta se colocou na frente da janela, bloqueou a visão dele e fez sinal de positivo antes de fechar a persiana. Ele foi embora. Isso é sequestro. Marina gritou. 3 minutos restantes. Sangue pingou do meu nariz na mesa. Bruno estava arranhando a garganta. Ana estava no canto vomitando de puro pânico. 2 garotas estavam abraçadas chorando. Alguns alunos ficaram congelados nas carteiras, incapazes de se mover. A substituta realmente riu. Performance digna de Oscar, mas um pouco exagerada com o sangue falso. Pedro tentou me dar respiração boca a boca enquanto eu ainda estava consciente e engasgando. Meu ex-Ricardo derrubou. Eu a conheço melhor. É por isso que você a chamou de dramática. Pedro retrucou. Olhem isso. Brigando pela pessoa que busca atenção, a substituta comeu outro amendoim. Isso é exatamente o que ela queria. Eu podia sentir que estava ficando azul. Espuma borbulhava nos cantos da minha boca. Marina quebrou o armário de remédios com uma cadeira. A substituta agarrou o pulso dela. Destruição de propriedade. Isso é expulsão. Ela está morrendo. Tiago derrubou a substituta por trás. Quer ir para a cadeia por agressão? Vou processar todos vocês. Eu saí da cadeira e nem conseguia mais ficar em pé. O extintor na parede era meu único pensamento. Literalmente tive que rastejar de 4 para chegar lá. Olhem a performance dela. A substituta gargalhou rastejando por pena. Meu corpo não parecia mais ser meu. Um segundo eu estava pronta para jogar o extintor na porta. No próximo estava cobrindo o rosto para impedir que vidro entrasse nos meus olhos. Estrondo. A substituta se virou. Vandalismo. Vocês vão para a prisão. Enfiei a mão cortando o braço no vidro, tateando pela fechadura. Parem. Ela, a substituta gritou, mas Tiago e Marina seguraram. Girei a trava, a porta voou aberta, desabei no corredor quando outros professores vieram correndo. Chamem a ambulância, alguém gritou. A substituta ainda estava gritando lá dentro. Estão todos fingindo, isso é histeria em massa. Os paramédicos disseram que estive clinicamente morta por 3 minutos, trabalharam em mim ali mesmo no corredor enquanto mais ambulâncias chegavam. Senhora Oliveira foi demitida e colocada na lista negra de todas as escolas da região. 2 semanas depois, estávamos sentados na aula quando nosso professor deu a notícia. Depois de receber o diagnóstico de cegueira parcial permanente, Bruno havia tirado a própria vida, tudo graças a Senhora Oliveira. Foi quando soube que ser demitida não era suficiente, tínhamos que destruí-la. As palavras ficaram no ar enquanto todos ficaram congelados nas carteiras. A mão de Marina encontrou a minha debaixo da mesa e apertou tão forte que meus nós dos dedos estalaram. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, mas havia algo mais ali também, algo duro e raivoso. O sinal tocou e os alunos começaram a sair. Mas ficamos nos assentos até a sala esvaziar. Ela se inclinou perto e sussurrou que ser demitida nem chegava perto de ser suficiente. Assenti porque minha garganta estava apertada demais para falar. Depois da aula, tive que ir direto para minha consulta de acompanhamento no hospital. O médico passou um endoscópio pela minha garganta e tirou fotos das
Cicatrizes. Ele me mostrou as imagens na tela do computador, apontando para o tecido danificado. Minhas vias aéreas foram permanentemente estreitadas em 15%. Ele me fez praticar com minha nova pen várias vezes, enfiando numa laranja até eu acertar o movimento. 3 vezes ele me viu fazer antes de assinar meus papéis de alta. Caminhando de volta pelo corredor principal da escola no dia seguinte, vi professor Silva vindo em minha direção. Seu rosto ficou branco quando me reconheceu. Ele se virou e praticamente correu para uma sala de aula vazia. Fiquei ali com os punhos cerrados tão apertado que minhas unhas cortaram minhas palmas. Ele me viu morrendo através daquela janela e simplesmente foi embora. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de Marina. Ela estava fazendo um grupo de conversa com todos da nossa sala de aula. Carla entrou primeiro, depois Tiago, depois Pedro, até a Ana que vomitou entrou. Precisávamos acertar nossas histórias para o que estava vindo. Minha mãe me levou para a delegacia na manhã seguinte. O policial que anotou meu depoimento ficou me fazendo repetir a parte sobre a porta trancada. Ele escreveu cada detalhe sobre a cronologia de 6 minutos. 2 horas sentei naquela cadeira de plástico desconfortável, repassando tudo várias vezes. Ele perguntou se eu tinha alguma prova além de depoimentos de testemunhas. O funeral de Bruno foi 3 dias depois no ginásio da escola. Metade da nossa turma de ciências apareceu, mas a outra metade ficou longe. Sua mãe ficou na frente, segurando sua foto da escola e soluçando. Depois que todos foram embora, caminhei até sua exposição de fotos. Toquei sua foto e prometi a ele que Sera Oliveira realmente pagaria por isso. Na segunda, a escola inteira estava falando, mas não do jeito que esperávamos. Alguns alunos estavam dizendo que foi tudo histeria em massa e reagimos exageradamente a nada no almoço. Essa garota de outra turma disse que Bruno estava sendo dramático sobre sua cegueira. Joguei minha bandeja no lixo e saí antes de fazer algo estúpido. Pedro me encontrou depois da escola no meu armário, parecendo desconfortável. Ficou se desculpando por tentar me dar respiração boca a boca quando eu ainda estava consciente. Disse que entrou em pânico e não sabia o que mais fazer. Disse a ele que estava tudo bem, mesmo que lembrar de sua boca na minha enquanto eu engasgava fizesse minha pele arrepiar. Naquela noite, Ricardo me mandou essa longa mensagem confusa no Instagram. Estava se desculpando, mas não realmente, alegando que estava tentando manter todos calmos. Disse que ainda me conhecia melhor que qualquer um e estava apenas tentando ajudar. O bloqueei depois de ler sua última linha sobre como deveríamos conversar pessoalmente. A enfermeira da escola me chamou no dia seguinte para repassar o novo plano de ação para alergias. Ela me mostrou as novas estações de pen que instalaram em caixas trancadas por todo o prédio. Cada uma precisava de uma chave especial para abrir. Me deu um cartão laminado com as localizações marcadas, mas notei que as chaves ficavam apenas no escritório principal. Naquela tarde, meu telefone vibrou com um e-mail do distrito escolar e abri enquanto estava sentada na minha cama, ainda me sentindo fraca por tudo. O assunto dizia apenas atualização importante sobre incidente recente, e a coisa toda eram talvez 3 frases sobre como a Sera Oliveira havia sido demitida de sua posição e banida de trabalhar em qualquer escola do estado devido a um incidente envolvendo protocolos de segurança estudantil. Não mencionaram que morri por 3 minutos ou Bruno ficando cego ou qualquer coisa real que aconteceu. Minha mãe leu por cima do meu ombro e jogou o telefone pela sala. Marina apareceu na minha casa por volta das 7 horas com esse caderno enorme e uma pasta cheia de papéis e começou a espalhar tudo na mesa da nossa cozinha. Disse que precisávamos escrever cada coisa que lembrávamos sobre o que aconteceu e cada sintoma que eu ainda estava tendo, porque se realmente íamos destruir Senora precisávamos de evidências para mais do que apenas sua demissão. Minhas mãos ainda tremiam às vezes e ficava tonta quando levantava rápido demais. E Marina escreveu tudo isso em sua letra organizada. Na manhã seguinte, a escola ligou e disse que diretor Campos queria se encontrar comigo e minha mãe imediatamente sobre a situação sobre levar não permitido amendoins a um nível totalmente novo de errado. Essa professora transformou uma aula de ciências num filme de terror, onde o vilão come lanches enquanto crianças literalmente morrem. Dirigimos até lá e ele estava sentado atrás da mesa com as mãos dobradas, parecendo sério, e começou a falar sobre como precisávamos lidar com essa situação cuidadosamente e não torná-la pública ou causar drama desnecessário para a escola. Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira dela caiu para trás e perguntou se ele achava que assistir sua filha morrer por 3 minutos era drama desnecessário. Ele realmente teve a audácia de dizer que a escola já havia tomado medidas apropriadas e deveríamos seguir em frente. 2 dias depois, um detetive chamado Carlos Mendes ligou para nossa casa e disse que foi designado para investigar possíveis acusações criminais, incluindo perigo infantil e falso aprisionamento contra a Senora Oliveira. Ele veio naquela tarde com um gravador e levou meu depoimento por quase 2 horas. E quando contei sobre a porta trancada, ele parou de escrever e olhou e disse que isso mudava tudo legalmente, porque tornava falso aprisionamento além de todo o resto. Naquela noite estava tentando fazer lição de casa, quando de repente não conseguia respirar, e me senti como se estivesse de volta no chão da sala de aula, rastejando em direção à porta com minha garganta fechando. Peguei um caderno e comecei a escrever cada detalhe que conseguia lembrar daqueles 6 minutos, porque precisava tirar da minha cabeça antes que me deixasse louca. Escrevi sobre o gosto do amuim e como o sangue escorrendo do meu nariz parecia e como os azulejos do chão pareciam frios sobre minhas mãos quando estava rastejando. Marina organizou uma reunião na casa dela com todos da nossa turma que queriam ajudar e sentamos no porão dela fazendo um plano. Ela decidiu que destruir Senora Oliveira significava que 3 coisas tinham que acontecer, que eram acusações criminais que a colocariam na cadeia e processos civis que tomariam todo o dinheiro dela e garantir que todos em todos os lugares soubessem exatamente o que
ela fez para nunca mais machucar outra criança. Marina designou Tiago para pesquisar casos similares e Carla para coletar registros médicos e todos tiveram um trabalho a fazer. Minha mãe encontrou esse advogado chamado Roberto Silva, que se especializava em casos de negligência escolar, e nos encontramos em seu escritório no centro, onde ele tinha todos esses prêmios na parede. Ele explicou que para ganhar precisávamos provar que a escola sabia ou deveria saber que Cenoura Oliveira era perigosa, o que significava que tínhamos que conseguir seus registros de emprego e quaisquer reclamações de outras escolas. Disse que o processo de descoberta nos permitiria solicitar todos os arquivos dela e foi quando descobriríamos se havia sinais de alerta que a escola ignorou. Comecei a ver uma terapeuta chamada Beatriz Costa 2 vezes por semana, porque estava tendo ataques de pânico toda vez que cheirava amendoim ou via uma porta trancar. Ela me ensinou esses exercícios de respiração, onde contava até 4 enquanto inspirava e segurava por 4 e expirava por 4 e realmente ajudava um pouco. Ela me disse que o que passei foi trauma real e minha raiva era justificada e não deveria me sentir mal sobre justiça. Uma semana depois, esse cara, Gustavo Santos, do Departamento Jurídico do Distrito, agendou entrevistas com todos nós crianças que estavam na sala de aula naquele dia. Ele veio à escola e nos tirou da aula um por um, mas era óbvio que estava apenas tentando proteger a escola de ser processada porque ficou fazendo essas perguntas direcionadas sobre se talvez tivéssemos mal entendido o que a Cenoura Oliveira quis dizer, ou se talvez ela estivesse apenas tentando nos ensinar uma lição sobre estar preparados. Ele realmente perguntou para Marina se ela achava que Cenoura Oliveira poderia ter planejado abrir o armário depois de fazer seu ponto. E Marina disse a ele que Cenoura Oliveira assistiu eu ficar azul e ter espuma na boca. Então que ponto exatamente ela estava tentando fazer? Então esse repórter local chamado Felipe Santos começou a ligar para todos tentando conseguir nosso lado da história para alguma investigação que estava fazendo. Marina achou que deveríamos falar com ele e espalhar a verdade, mas Roberto Silva nos disse para esperar até ele descobrir que ângulo o repórter estava tomando, porque às vezes distorcem as coisas para fazer vítimas parecerem ruins. 2 dias depois, estava sentada no escritório de Roberto Silva no centro assinando uma pilha de papéis enquanto ele explicava cada um, ficou apontando para diferentes sessões sobre depoimentos de testemunhas e o detalhe da porta trancada. Enquanto sua assistente fazia cópias de tudo, o acordo de honorários era muito mais do que minha família podia pagar, mas ele disse que poderíamos trabalhar um plano de pagamento depois que o caso fosse resolvido. Minha mãe teve que assinar também, já que eu ainda era menor, e a mão dela tremia quando escreveu seu nome. As paredes do escritório de Roberto estavam cobertas com recortes de jornal sobre casos que ele havia ganho, e contei 12 envolvendo escolas enquanto ele falava sobre procedimentos de descoberta e depoimentos. Ele disse que ter 15 testemunhas que viram tudo tornava isso mais forte que a maioria dos casos de negligência que ele havia lidado. A escola anunciou a vigília de Bruno 3 dias depois e todos tiveram que caminhar até o campo de futebol durante o 5º período. Montaram um microfone na linha de 50 jardas. Alunos se revezaram falando sobre que bom amigo ele era. Quando esse aluno do 2º ano mencionou como Bruno passou sua última semana com medo de perder mais da visão. Tive que ir embora. Meu peito estava tão apertado que não conseguia respirar e acabei vomitando atrás das arquibancadas enquanto todos os outros ficaram para acender velas. Ricardo me seguiu e começou a dizer que nunca quis me machucar quando tudo aconteceu na sala de aula. Me virei e disse que me chamar de dramática enquanto eu estava morrendo era algo que nunca perdoaria. Ele apenas ficou ali com a boca aberta enquanto caminhei de volta para o estacionamento, sem deixá-lo dizer mais uma palavra. Roberto me ligou naquela tarde para dizer que havia enviado pedidos oficiais de registros para o distrito para certificados de treinamento de Cenoura Oliveira e quaisquer e-mails sobre o incidente. O distrito tinha 30 dias para responder, mas ele avisou que provavelmente alegariam que alguns documentos estavam perdidos ou não foram mantidos adequadamente. Gustavo Santos do distrito agendou uma entrevista comigo para a semana seguinte e Roberto insistiu em estar lá como meu advogado. Gustavo ficou tentando fazer parecer que Cenoura Oliveira era apenas uma professora ruim, em vez de perguntar sobre o armário trancado ou professor Silva. Indo embora, me certifiquei de mencionar ambas as coisas 3 vezes enquanto Gustavo digitava notas no laptop e evitava contato visual. Enquanto isso, Felipe Santos estava entrevistando alunos e Marina me disse que ele havia falado com 5 crianças separadamente sobre o que aconteceu. Ele mostrou para Marina uma cronologia que estava construindo que provava quantas chances adultos tiveram de parar isso de acontecer. Ela disse que ele parecia realmente chateado quando ela descreveu Bruno chorando sobre ficar cego e como ele estava assustado naquelas últimas semanas. Detetive Mendes ligou enquanto eu fazia a lição de casa para me atualizar sobre a investigação criminal. O promotor estava considerando acusar Cenoura Oliveira de falso aprisionamento e perigo infantil imprudente baseado na evidência. Ele disse que ter 2 alunos com reações severas e a morte de Bruno tornava o caso muito mais forte do que se fosse apenas eu. Minha próxima consulta de terapia com Beatriz Costa focou na minha raiva e como estava me consumindo por dentro. Ela me ajudou a ver que destruir Cenoura Oliveira não era o objetivo real, mas impedi-la de machucar outra criança era. Parecia melhor pensar dessa forma, mesmo que a raiva ainda queimasse no meu estômago todas as noites. Roberto tentou conseguir as filmagens de segurança do corredor que mostrariam o professor Silva indo embora, mas a escola disse que estava sob retenção legal. Ele realmente sorriu quando me contou isso porque era bom, já que agora não podiam deletar ou alegar que as câmeras não estavam funcionando na manhã seguinte. Enviou cartas de preservação oficiais tanto para o distrito quanto para a agência de professores substitutos por correio registrado. Essas cartas legalmente exigiam que mantivessem todos os documentos sobre Cenoura Oliveira, incluindo registros de treinamento e reclamações anteriores de outras escolas. Explicou que empresas às vezes perdem papéis importantes antes dos julgamentos, mas agora enfrentariam
Acusações criminais se algo desaparecesse. Naquela mesma semana, o jornal local publicou um editorial que fez meu sangue ferver. O escritor chamou nossa situação inteira de pânico moral e disse que a Cenoura Oliveira era apenas vítima de pais helicóptero que mimam seus filhos. Escreveram que alergias são exageradas hoje em dia e professores não deveriam ter que lidar com cada pequena reclamação médica. Os comentários online se tornaram uma zona de guerra total. Algumas pessoas compartilharam suas próprias histórias de horror, de alergia e disseram que Cenoura Oliveira deveria estar na cadeia. Outros disseram que éramos drama queens procurando atenção e dinheiro. Minha mãe passou horas fazendo screenshots dos piores comentários para nosso advogado enquanto meu pai andava pela cozinha lendo eles em voz alta. Os pais de Marina tiveram que mudar o número de telefone depois que alguém postou online. O pedido de registros que Roberto enviou finalmente voltou com algumas coisas interessantes. Cenoura Oliveira tinha 2 reclamações anteriores em outras escolas que ninguém sabia. A primeira foi há 3 anos quando não deixou uma criança diabética verificar o açúcar no sangue. Disse que ele estava sendo dramático e procurando atenção exatamente como me disse. A criança desmaiou e bateu a cabeça na mesa. A segunda reclamação foi ano passado numa escola fundamental onde não deixou uma garota usar seu inalador durante um ataque de asma. Os pais da garota a tiraram da escola no dia seguinte e fizeram uma reclamação, mas nunca aconteceu nada. Roberto fez cópias de tudo e adicionou à nossa pilha crescente de evidências. Então, as coisas pioraram quando algum idiota da nossa turma postou nas redes sociais que a Cenoura Oliveira estava tentando nos matar por dinheiro de seguro. Disseram que ela tinha apólices de seguro de vida em todos os seus alunos, o que era completamente inventado e estúpido. O post viralizou antes que alguém pudesse pará-lo e de repente parecíamos teóricos da conspiração maluz. Agências de notícias começaram a nos chamar de alunos que gritaram lobo e questionando se estávamos inventando tudo. Marina os fez tirar do ar, mas o dano já estava feito. Roberto teve que enviar uma declaração dizendo que não tínhamos nada a ver com esse post e não representava nossas alegações reais. 2 dias depois, FedEx apareceu em todas as nossas casas com envelopes grossos do advogado de Cenoura Oliveira, porque o diretor achava que ficar quieto era mais importante que um aluno quase morrendo. O jeito que ele falou sobre drama desnecessário me faz pensar no que ele realmente estava preocupado. Era apenas a reputação da escola ou algo mais? As cartas de César e Desistir ameaçaram nos processar por difamação se continuássemos falando sobre o que aconteceu. Disseram que estávamos arruinando a reputação dela e causando angústia emocional com nossas alegações falsas. Meus pais estavam surtando, mas Roberto convocou uma reunião de emergência em seu escritório. Explicou que isso era apenas uma tática de intimidação para nos calar, mas ainda tínhamos que ter cuidado com o que postávamos online. Chega de posts de redes sociais sobre o caso, chega de falar com o repórter sem ele presente, e definitivamente chega de teorias malucas sobre dinheiro de seguro. Decidimos nos organizar e criar um Google Drive compartilhado para todas as nossas evidências. Tiago assumiu o comando de escanear todos os documentos que tínhamos enquanto Carla lidava com todos os registros médicos e atestados médicos. Marina organizou os depoimentos de testemunhas dos nossos colegas de turma e trabalhei na cronologia de exatamente o que aconteceu naquele dia. Tínhamos pastas para artigos de notícias, screenshots de redes sociais, e-mails de apoiadores e a pilha crescente de documentos legais. Ver tudo organizado assim fez parecer mais real e menos como um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. A escola também estava ficando mais difícil porque não conseguia mais controlar meus ataques de pânico. Na aula de química, alguém abriu um saco de mix de trilha com nozes e perdi completamente. Minha garganta começou a fechar. Mesmo que não tivesse comido nada e não conseguia respirar, a professora teve que chamar a enfermeira que implementou meu novo plano de saída de emergência, onde podia deixar qualquer aula sem permissão se me sentisse provocada. Era tão embaraçoso ter todos me assistindo correr para fora da sala ofegando. A enfermeira me deu um saco de papel para respirar e ligou para minha mãe me buscar cedo. Perdi o resto do dia e tive que repor uma prova que deveria fazer. A semana seguinte foi a reunião do conselho escolar para a qual estávamos nos preparando. Marina havia escrito uma declaração de 3 páginas sobre o que aconteceu e praticou lê-la várias vezes. Mas quando chegou ao microfone disseram que tinha apenas 3 minutos para comentário público. Tentou ler mais rápido, mas a cortaram no meio da frase quando o cronômetro acabou. Pais na audiência começaram a gritar que isso era um acobertamento e mereciam saber o que aconteceu. Uma mãe se levantou e gritou que seu filho estava naquela sala de aula e tinha pesadelos toda noite. Guardas de segurança começaram a se mover em direção à multidão e o presidente do conselho ameaçou limpar a sala se as pessoas não se acalmassem. 3 pais foram escoltados para fora, incluindo o pai de Marina, que estava filmando tudo no telefone. O conselho disse que levariam nossas preocupações em consideração, o que basicamente significava que não iam fazer nada e estávamos todos arrasados saindo daquela reunião, sabendo que não se importavam com o que aconteceu conosco. Então, finalmente ouvimos do escritório do promotor, mas não eram boas notícias. Ligaram para nossos pais dizendo que ainda estavam esperando relatórios médicos finais antes de decidir sobre acusações. O promotor avisou que o processo poderia levar meses e mesmo se acusassem ser a Oliveira, ela poderia conseguir um acordo. Disseram que casos assim eram difíceis de provar, porque ela poderia alegar que não sabia quão sérias alergias eram. Meu pai bateu o telefone tão forte depois dessa ligação que a tela rachou.
Todos sentimos que o sistema estava nos falhando e Bruno morreu por nada. Mas então Felipe recebeu um e-mail interessante que nos deu nova esperança, alguém que trabalhou com Senhora Oliveira num acampamento de verão 10 anos atrás entrou em contato depois de ver as notícias. Essa pessoa disse que Senhora Oliveira costumava se gabar sobre como seus pais curaram sua alergia a gatos, trancando-a num quarto com gatos quando tinha 5 anos. Contaria essa história para qualquer um que mencionasse alergias e diria que era assim que todas as alergias deveriam ser tratadas. O e-mail tinha datas e nomes de outros monitores que a ouviram dizer essas coisas. Felipe encaminhou para Roberto imediatamente e adicionamos à nossa pasta de evidências. Isso provou que suas crenças perigosas voltavam anos atrás e ela sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Roberto usou todas essas evidências para oficialmente entrar com nossa ação civil contra a Senhora Oliveira e o distrito escolar. A ação buscava danos por custos médicos, trauma e morte de Bruno, que seus pais se juntaram como autores. A papelada tinha mais de 100 páginas com cada detalhe do que aconteceu explicado em linguagem legal. Ler tudo me fez perceber quão sério tudo isso era e quanto nossas vidas mudaram por causa de uma professora substituta que achava que sabia melhor que médicos. 2 dias depois, Marina me mandou um link que me fez jogar meu telefone pela sala. Senhora Oliveira havia postado um vídeo de 20 minutos no YouTube se chamando de verdadeira vítima e alegando que estávamos todos mentindo sobre o que aconteceu. Sentou na sala dela chorando lágrimas falsas enquanto dizia que nunca quis machucar ninguém e que cultura do cancelamento estava destruindo sua vida. A seção de comentários estava cheia de pessoas dizendo que crianças hoje em dia são muito sensíveis e que ela foi bode expiatório por um acidente trágico que ninguém poderia ter impedido. Passei as próximas 3 horas vomitando enquanto minha mãe segurava meu cabelo. O distrito convocou uma reunião de emergência naquele sábado, onde ofereceram a todos nós acordos antecipados com acordos de não divulgação anexados. A papelada era grossa e cheia de termos legais, mas basicamente queriam nos pagar para ficarmos quietos sobre a coisa toda. Alguns pais já estavam assinando porque precisavam de dinheiro para contas médicas e custos de terapia. Minha mãe olhou o valor do cheque e pude vê-la fazendo matemática na cabeça sobre minhas contas de hospital. Outros pais estavam gritando que isso era dinheiro sujo e o distrito estava tentando varrer tudo para baixo do tapete antes da investigação real começar. O pai de Marina rasgou sua oferta de acordo bem ali na frente de todos. A sala se dividiu em 2 grupos discutindo enquanto os advogados do distrito sentaram ali tomando notas. Foi quando nosso advogado Gustavo derrubou uma pasta na mesa que calou todo mundo. Registros de treinamento mostraram que Senhora Oliveira havia pulado o módulo obrigatório sobre reconhecer e responder à anafilaxia 3 anos atrás. Havia submetido um formulário alegando que já tinha treinamento equivalente de um trabalho anterior, mas ninguém nunca verificou se isso era verdade. O rosto do superintendente do distrito ficou branco enquanto lia os papéis. Gustavo também havia encontrado e-mails onde administradores ignoraram avisos sobre seu comportamento em reuniões de funcionários. Uma professora havia escrito que Senhora Oliveira parecia gostar demais de ter poder sobre alunos. Outro e-mail mencionou que ela fez comentários estranhos sobre alergias sendo inventadas por empresas farmacêuticas. Os advogados do distrito começaram a sussurrar entre si e pediram um recesso. Ficamos naquela sala de conferência por 2 horas enquanto entraram em pânico numa outra sala no corredor. Professor Silva apareceu na minha casa naquele fim de semana pedindo para conversar privadamente. Sentou nos degraus da nossa varanda e não conseguia nem me olhar nos olhos enquanto admitia que nos havia visto através da janela naquele dia. Disse que o sinal de positivo de Senhora Oliveira o fez pensar que tudo estava bem e confiou nela. Porque era professora. Suas mãos estavam tremendo enquanto explicava como estava tendo pesadelo sobre Bruno e não conseguia parar de pensar no que teria acontecido se tivesse apenas aberto a porta. Disse que sua culpa não desfazia sua escolha de ir embora quando crianças estavam gritando por ajuda. Ele foi embora chorando, mas não senti pena dele. O distrito anunciou novas políticas na semana seguinte, exigindo que todas as portas de sala de aula permanecessem destrancadas durante a instrução. Também estavam instalando EPIs de emergência em caixas vermelhas brilhantes destrancadas em toda a sala. Diretor Campos realizou uma assembleia explicando as novas regras enquanto evitava qualquer menção do porquê serem subitamente necessárias. Parecia uma vitória tão pequena, considerando o que custou para chegar lá. Crianças ainda estavam tendo ataques de pânico naquela sala de aula. Mesmo que tivessem substituído todas as mesas e repintado as paredes, Pedro começou a vir depois da escola para me ajudar a me preparar para dar depoimentos. Sentávamos na mesa da minha cozinha enquanto ele me fazia perguntas práticas e eu tentava responder sem chorar ou ficar brava demais. Ele foi realmente paciente quando tive que fazer pausas para me acalmar. Descobrimos limites para nosso relacionamento complicado e concordamos em focar no caso enquanto lidávamos com coisas pessoais depois. Sua presença ajudou mais do que esperava. Mesmo que as coisas ainda fossem estranhas entre nós, isso durou até Ricardo decidir trair todos vazando nossos screenshots de chat privado do grupo para algum blogueiro defendendo Senhora Oliveira online. Havia editado para se fazer parecer razoável e o resto de nós parecer que estávamos exagerando por atenção. As mensagens se espalharam pelas redes sociais com pessoas nos chamando de atores de crise e dizendo que estávamos arruinando a vida de uma mulher inocente. Nosso grupo expulsou Ricardo imediatamente e sua reputação na escola despencou quando as pessoas descobriram o que ele fez. Crianças derrubavam seus livros das mãos no corredor e ninguém sentava com ele no almoço. Até professores o olhavam com nojo quando entrava nas salas deles. Durante minha próxima sessão de terapia com Beatriz, trabalhamos meu impulso de confrontar Senhora Oliveira pessoalmente. Estava tendo sonhos sobre aparecer na casa dela e fazê-la entender o que fez conosco. Beatriz me ajudou a ver que canalizar tudo através de canais legais era mais seguro e realmente
Realizaria mais do que qualquer confronto poderia, a tentação de fazer algo imprudente desapareceu, mas nunca completamente. Especialmente quando acordava fegando de pesadelos, a investigação completa de Felipe Santos finalmente foi publicada como um artigo longo, com nossos nomes reais depois que demos permissão. Havia passado meses juntando cada detalhe, incluindo a visão declinante de Bruno em seus últimos dias e o bilhete que seus pais encontraram. A opinião pública mudou dramaticamente. Quando as pessoas leram a cronologia de Bruno, perdendo a visão pouco a pouco e escolhendo acabar com as coisas em vez de viver na escuridão. Seu vídeo chorando sobre ser a verdadeira vítima enquanto os pais de Bruno se juntam a uma ação. Isso é ginástica mental de nível olímpico. Alguém deveria dar uma medalha de ouro para ela por perder completamente o ponto. O artigo viralizou com milhões de compartilhamentos e até celebridades postando sobre isso. Os apoiadores de Cenoura Oliveira ficaram em silêncio, principalmente, exceto alguns teóricos da conspiração que alegaram que a coisa toda foi encenada. Foi quando Gustavo encontrou a pistola fumegante que estávamos procurando. Registros mostraram que Cenoura Oliveira havia feito algo similar 5 anos atrás numa escola 3 distritos mais longe. Havia trancado alunos durante um simulado de tornado, alegando que estava ensinando disciplina e respeito pela autoridade. Uma criança teve um ataque de pânico e desmaiou, mas a escola a deixou renunciar silenciosamente para evitar escândalo. Haviam passado o problema para nós, dando referências neutras e nunca mencionando o incidente. Pessoa de hora do outro distrito admitiu numa deposição que só queriam se livrar dela e não se importavam onde ela fosse em seguida, 2 dias depois que essa deposição foi divulgada, apoiadores de Cenoura Oliveira nos encontraram online. Meu telefone começou a explodir com mensagens me chamando de mentirosa e buscadora de atenção. Enquanto Marina recebeu ameaças de morte no Instagram, Roberto Silva nos fez fazer screenshots de tudo e nos disse para não responder a nada disso. As mensagens continuaram chegando por semanas. Pessoas dizendo que destruímos a vida de uma professora inocente, que Bruno se matou porque era fraco, não por causa do que aconteceu. Bloqueei mais de 40 contas, mas novas continuavam aparecendo. 3 semanas depois, sentei numa sala de conferência por minha deposição, enquanto o advogado de Cenoura Oliveira me interrogou por 4 horas seguidas. Ficou fazendo as mesmas perguntas de maneiras diferentes, tentando me fazer me contradizer ou admitir que estava sendo dramática. Mantive os fatos descrevendo exatamente como rastejei pelo chão, como sangue pingou do meu nariz, como minha garganta fechou. Cenoura Oliveira sentou do meu lado o tempo todo e quando descreve rastejando de mãos e joelhos, seu rosto ficou branco e seu advogado teve que pedir um intervalo. O promotor nos ligou 2 meses depois para dizer que estavam apresentando acusações criminais. Cenoura Oliveira foi acusada de 2 crimes de perigo infantil imprudente e um crime de falso aprisionamento. Apareceu num terno cinza tentando parecer profissional, mas ainda a algemaram depois que se declarou inocente. O juiz estabeleceu fiança em R$ 50 e ela pagou no mesmo dia, mas ver algemada pareceu a primeira vitória real que tivemos. Os advogados do distrito vieram até nós com uma oferta de acordo maior que cobriria todas as nossas contas médicas mais terapia pelos próximos 5 anos. O número era enorme, mas veio com um acordo de não divulgação que nos impediria de falar sobre o que aconteceu, exceto por questões de política. Marina e eu passamos 3 dias indo e voltando com ele sobre adicionar linguagem que nos permitiria falar em escola sobre segurança de alergia e advogar por melhor treinamento. Ficaram dizendo não até ameaçarmos rejeitar a coisa toda e ir a julgamento em vez disso. Os advogados cederam e adicionaram a exceção que queríamos. Mais dinheiro para uma fundação em nome de Bruno. A escola realizou uma assembleia obrigatória na semana seguinte com um momento de silêncio para Bruno. Mas metade das crianças estava nos telefones e algumas estavam sussurrando sobre como estávamos sendo dramáticos. Uma criança realmente disse em voz alta que Bruno provavelmente estava deprimido mesmo e isso era apenas uma desculpa. Saí e vomitei no banheiro enquanto Marina ficou e gravou a coisa toda no telefone. O Conselho Estadual de Educação se reuniu no mês seguinte e votou unanimemente para revogar o certificado de ensino de Cenoura Oliveira permanentemente. Postaram no banco de dados de registros públicos, onde qualquer escola que procurasse seu nome veria para sempre. Ela nem podia ensinar em escolas particulares ou dar aulas particulares para crianças, mas porque a revogação especificamente a baniu de qualquer posição de autoridade sobre menores, foi quando ela entrou com sua ação de demissão injusta contra o distrito, alegando que a fizeram bode expiatório por suas próprias falhas em treinamento e supervisão. Seu processo nos chamou de crianças manipuladoras que orquestraram uma performance para conseguir atenção e destruir sua carreira. Encontrei online às segundas da manhã e li a coisa toda, cada página onde se pintou como vítima e nós como pirralhos esquemáticos que planejaram a coisa toda. Beatriz me encontrou chorando no chão do meu quarto às 4 da manhã e levou meu laptop. Me fez prometer parar de ler qualquer coisa sobre o caso online. Estabeleceu bloqueadores nos meus dispositivos e me ajudou a encontrar uma terapeuta especializada em trauma de figuras de autoridade. Nos encontramos com os advogados uma última vez para assinar os papéis do acordo com todas as nossas mudanças incluídas. O dinheiro cobriria tudo médico mais terapia por anos e ainda podíamos falar sobre o que aconteceu contanto que focássemos em reformas de segurança em vez de atacar o distrito diretamente. Não era justiça perfeita, porque nada poderia trazer Bruno de volta, mas pelo menos conseguimos algo real pelo qual lutamos e ganhamos. Marina tirou seu laptop naquela noite e começou a digitar uma declaração de missão enquanto Carla fez uma lista de cada conselho escolar do estado. Pedro desenhou um logo com as iniciais de Bruno dentro de uma cruz médica e comecei a escrever tudo o que queríamos mudar sobre protocolos de emergência em escolas.
Registramos a papelada para tornar a Lei de Bruno uma organização sem fins lucrativos oficial na semana seguinte e criamos contas de redes sociais que conseguiram milhares de seguidores em dias. Nossa primeira reunião de conselho escolar foi 3 cidades mais longe e dirigimos lá na minivan da mãe de Carla com uma caixa de panfletos e nossos corações batendo forte. Fiquei naquele pódio e contei sobre assistir os olhos de Bruno incharem enquanto nossa professora comia amendoins e ria de nós. Marina mostrou o vídeo que alguém havia gravado no telefone antes da professora levá-los. Carla leu as estatísticas sobre quantas crianças morrem de reações alérgicas em escolas todo ano. Pedro apresentou nossa proposta para armários médicos obrigatórios destrancados e treinamento de emergência trimestral para toda a equipe. O conselho votou sim ali mesmo na reunião e pais estavam chorando na audiência. Atingimos mais 12 distritos naquele mês e cada um aprovou nossas reformas de segurança. Notícias locais pegaram a história e de repente estávamos recebendo ligações de escolas em outros estados perguntando como implementar a Lei de Bruno. Falamos numa Conferência Nacional de Educação, onde tive que deixar o palco 2 vezes para usar meu inalador, porque falar sobre isso ainda apertava meu peito. A mãe de Carla nos levava para todo lugar e fazia sanduíches para as viagens de carro e nunca reclamava do dinheiro da gasolina. Marina mantinha uma planilha de cada escola que adotou nossos protocolos e no 3º mês tínhamos mais de 200. Pedro nos conseguiu reuniões com legisladores estaduais que começaram a rascunhar leis reais exigindo treinamento de alergia. Testemunhei na capital do estado com minha APEN no bolso e minhas mãos tremendo o tempo todo. 6 meses se passaram e agora verifico cada rótulo de comida 2 vezes antes de comer qualquer coisa e carrego 3P em bolsos diferentes. Minha terapeuta diz que os pesadelos sobre lábios azuis e espuma vão desaparecer eventualmente, mas ainda acordo ofegando às vezes. O julgamento de Senhora Oliveira começa mês que vem e o promotor diz que temos um caso sólido para negligência criminal e falso aprisionamento. Os pais de Bruno nos mandaram uma carta agradecendo por tudo que fizemos, mas sua mãe não conseguiu parar de chorar no serviço memorial. Dele semana passada, a raiva não está mais me afogando, mas ainda está lá quando vejo amendoim em lojas ou ouço professores reclamando sobre pais protetores. Não conseguimos trazer Bruno de volta, mas garantimos que Senhora Oliveira nunca mais terá o poder de machucar outra criança, cara. Obrigada por passarem um tempo comigo e mergulharem em todas essas questões. Hoje é sempre uma jornada maluca apenas sentar aqui pensando sobre coisas juntos. Mal posso esperar para fazer de novo na próxima vez. Se chegaram até o final, deixem um comentário.